Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cidália e hoje proponho-nos a contar a etapa de Ourense a Ceia e de Ceia a Oseira. Para quem está a apanhar o vídeo pela primeira vez, eu estou a contar o caminho interior a Santiago. Pronto, no meu canal já tenho os vídeos do caminho central que fiz de Lisboa a Santiago no ano passado, no verão. E agora fiz o caminho interior e é isso que eu me estou a propor aqui a contar, como é que correram as etapas, onde é que fiquei, como é que foi do alojamento, da alimentação e esse tipo de coisas. Pronto, então, nós quando saímos do albergue de Oseira de manhã, mesmo em frente a um café, aqui em Oseira, ao contrário de certos sítios onde já fiquei ao longo deste caminho e dos outros, por vezes nós saímos do albergue e não há ali sequer um sítio para beber café, já aconteceu várias vezes, não foi aqui o caso, porque ali Ourense é uma cidade grande e tem lá tudo e mais alguma coisa. Então nós o que fizemos foi, assim que saímos, fomos tomar um café ali mesmo em frente. Nós começámos a andar, a cidade é bonita, é grande, tem lá uma série de monumentos, estas estátuas que são alusivas a trabalhadores de várias áreas. Também tem aqui uma homenagem a uns corredores de automobilismo, mas a maior parte é relativa a várias profissões, pronto. Pronto, lá fomos passando, tirando umas fotos. Entretanto, já quando estávamos já perto da saída, percebemos que estávamos quase a sair da cidade, então entramos num café e então tomámos um pequeno almoço, bebemos café. Eu tinha passado numa frutaria, aproveitei para comprar fruta e ali comemos alguma coisa que comprámos no próprio café e também a fruta que eu tinha comprado. Por aí, pronto. Então lá começámos o caminho. Oseira é uma cidade grande, mas depois de andarmos um bocado, percebemos que aquilo fica assim mais ou menos num vale, porque nós vimos a montanha, depois descemos para a cidade e depois voltamos, quando saímos da cidade, voltamos para a montanha. Tanto que esta foto já é bem elucidativa. As montanhas que se vêem lá no fundo são as montanhas para onde nós viemos. Depois a cidade é grande, como se vê, e depois voltamos para a montanha. Bem, aqui nesta zona já há bastantes motivos do caminho. É engraçado porque há pessoas, mesmo particulares, que nas suas portas põem algumas coisas relativas ao caminho de Santiago. Aqui também já se começa a ver, vi várias tabletas, inscrições a dizer caminho real, porque aqui realmente este caminho interior, aquilo que eu notei é que depois há uma série de sítios onde nós acaba por haver uma interseção com outros caminhos ou outros nomes que se dão, como Via da Plata, e depois já passámos pelo caminho Mozárabe, aqui diz caminho real, pronto, por aí afora, mas o caminho é o caminho interior, só que depois há ali determinados trilhos em que têm outros nomes, uns por uns motivos, outros por outros, mas pronto, enfim, lá fomos andando. Nós, entretanto, começamos a subir, e eu, a dada altura, passei por um senhor, eu ia na frente, a Susana vinha assim mais atrás, e o senhor virou, pronto, disse-me bom caminho, como é, pronto, isso é muito natural, mas depois ele disse-me algo que eu fiquei assim um bocadinho intrigada, mas depois é que eu percebi que foi. Ele disse, bom caminho, a dizer que era difícil, o caminho da costa, o caminho da costa, pronto, não, que não é o caminho da costa. Depois é que eu percebi, o que ele queria dizer é o caminho da encosta, ou seja, ali, esta zona é muito íngreme, temos ali uma parte que é sempre sobe, e então ele estava a dizer que era o caminho da encosta, ali era a encosta e que era difícil, é isso que ele queria dizer, e eu fiquei assim um bocadinho baralhado, mas depois é que eu vou perceber. Bem, e de facto é sempre a subir. Aqui algumas fotos dá para notar que nós já víamos entretanto a cidade lá no fundo, em baixo.
E lá fomos continuando, o caminho é bonito, mas estava assim nublado, até que para almoçar nós não víamos, o caminho era realmente sempre pronto, por trilho e acabámos por, havia uma indicação a dizer que havia um restaurante, uma área de serviço e nós acabámos por sair um bocadinho do caminho e fomos porque que entretanto já passava bastante da hora do almoço e nós não tínhamos comida connosco, o que tínhamos já tínhamos comido e tínhamos mesmo de parar para comer qualquer coisa e como não víamos nada que se parecesse com cafés, nem aldeias, nem nada, andámos assim bastante tempo nesse registro e acabámos por sair um bocadinho do caminho, então fomos a uma estação de serviço, curiosamente, da Galp. E pronto, entretanto entrámos e então ali tinha de um lado, realmente assim estação de serviço, mas aquilo também tinha um género de uma mercearia e pronto, foi o que nós fizemos, entramos nessa mercearia, comprámos uma série de coisas e pronto, comemos ali, aquilo é, como digo, é assim tipo uma estação de serviço, perguntámos se podíamos comer ali, disseram-nos que sim, porque também a própria estação de serviço, digamos, o que se passa nas estações de serviço em Espanha, pelo menos eu só posso falar daquilo por onde passei e é a realidade, se calhar não são todas assim, mas enquanto nós entramos numa estação de serviço em Portugal e vimos ali uma montra com imensa coisa para comer e para... Em Espanha não é assim, é como nas pastelarias, entra-se num café e aquilo na montra não tem nada, eventualmente pode-se pedir ali um bocadilho, normalmente eles têm com o bocadilho, não deixa de ser um pão com qualquer coisa, e lá arranjam alguns, outros nem isso, mas uma montra, como nós aqui temos, entramos numa pastelaria, num café e temos ali uma montra com coisas à nossa disposição, isso em Espanha não existe, pelo menos nos sítios por onde eu tenho passado. E uma vez, isto é para o passarinho, e uma vez, eu também queria os passarinhos, não é? A Susana está a limpar as migalhas para os passarinhos, para dar aos passarinhos. Deus criou os passarinhos e disse, olhai os passarinhos que não se preocupam. Pois, claro, não é? Isto era a Susana, pronto, a limpar as migalhas para os passarinhos, porque a Susana sempre que via quer dizer, que ela não via passarinhos, mas ela normalmente depois ia pôr as migalhas num sítio estratégico, sempre que passávamos, sempre que víamos alguma coisa, sempre que havia migalhas, sempre que havia qualquer restinho que fosse, ela pensa sempre nos animais e tenta, pronto, dar-lhes. Então, nós tivemos uma situação, agora que estou a falar nisto, estou-me a lembrar, nós quando lá em Vilar de Barrio fomos lá jantar àquela senhora que eu vos disse, que nós fomos lá, que não era assim bem um restaurante, que não recomendo, mas pronto, ela arranja ali qualquer coisa para os peregrinos comerem. Já agora era a Carminho, o nome dela era Carminho. E então aí, antes de entrarmos no restaurante, estava ali um monte de gatos. E ela pôs na cabeça que os gatos estavam cheios de fome e o que ela fez ali para arranjar alguém que desse comida aos gatinhos. E no dia seguinte de manhã, quando saímos, depois de tomarmos o pequeno almoço, ela foi para o pãozinho lá num sítio estratégico em que os animais pudessem comer alguma coisa, enfim. Ela não se preocupa só com as pessoas, também se preocupa muito com os animais e então... não foi no caminho, ela é mesmo assim. Enfim, lá continuamos. Esta etapa eu ainda não disse, mas era de 22 km até Ceia. E o tempo esteve sempre assim nublado, mas a maior parte do tempo, que eu me recordo, não choveu. Eu julgo que este dia não choveu, simplesmente estava nublado, mas até pronto, uma pessoa a andar até ficou com calor, tanto que eu até fiz a etapa de calções. Não estava frio nenhum, claro, não estava frio porque uma pessoa está a andar e vai aquecendo, obviamente, mas de qualquer forma estava uma temperatura que boa para caminhar, pronto, no fundo era um bocado isso. Depois chegámos aqui a um sítio muito bonito, parecia mesmo uma zona encantada. E pronto, lá andámos ali a tirar umas fotos
nós aqui neste caminho, em certas zonas, mesmo no caminho central também apanhei, mas este caminho apanha-se muita ponte romana. Ponte romana, estradas romanas, tem realmente imensas pontes romanas. E pronto, andámos ali a tirar umas fotos, que é uma zona bonita. Aqui apanhámos bastante água, havia aqui sítios onde era difícil até passar, mas muito bonita. Pronto, depois lá as nossas palhaçadas, e pronto. Depois, entretanto, lá depois de tirarmos 30 fotografias, lá prosseguimos o nosso caminho, e acabámos por, pronto, o nosso destino era Ceia, foi uma etapa média, pronto, 22 km, não é das pequenas nem é das maiores. E como disse, o caminho realmente é bonito. A temperatura até estava boa para caminhar, tendo em conta que não estava a chover. Foi uma etapa que se fez bem. E pronto, acabámos por chegar a Ceia. O albergue de Ceia é bastante pitoresco. Mesmo em frente tem um espigueiro. É uma casa toda em pedra, é muito giro. Mas pronto, por dentro está modernizado e este albergue foi o primeiro albergue em que nós já encontramos. Aqui já havia muitos peregrinos, estava bastante composto, eu não sei precisar, mas havia, além de 2 peregrinos que nós já tínhamos conhecido, alemão e o italiano. Depois conhecemos também o James, que era um irlandês, que também estava a fazer o caminho. Nós travámos conhecimento com ele também aqui. Havia uma brasileira com quem também falámos. Havia um peregrino que estava a fazer o caminho de bicicleta, espanhola. Não estava cheio, mas não sei precisar, mas seríamos pelo menos aí uns 10 peregrinos. Também havia um casal espanhol. Eu estava aqui, foi o primeiro sítio realmente que apanhámos muitas pessoas. O albergue tem assim aquelas decorações de coisas que os peregrinos vão deixando lá. Pronto, estava que tinha aquecimento, ok. Aqui, vocês lembram-se das couves que eu falei, que havia uma senhora que tinha dado à Susana, mas depois quando chegámos ao albergue de Ourense não havia fogão, havia fogão, mas não havia panelas, e ela lá foi com as couves mais uma etapa, mas acho que valeu a pena, porque digo-vos uma coisa, de facto, pronto, eu pessoalmente eu gosto, certo, eu gosto de quase toda a comida em geral, mas de facto andava já há 2 ou 3 dias que andava com vontade de comer assim uma sopa com hortaliça, uma coisa. E então o que nós fizemos foi, a Susana foi lá a uma mercearia que havia ali em Ceia, havia uma mercearia e ela comprou umas batatas, um chouriço e depois fez aquilo que vocês estão aqui a ver, que não é mais isso. Hortaliça, batata, cenoura e chouriço. Cozeu isto tudo. E a verdade é que a mim soube-me, e ela também lhe soube bem, estava aqueles dias assim cinzentos, depois começou a chover, mas já estávamos no albergue, e esta refeição soube-me pela vida, porque realmente era isso que eu gostava de ter e as couves eram ótimas. Acho que valeu a pena ela ter andado com as couves às costas. Pronto, isto também não era assim algo que pesasse muito. Mas valeu a pena, soube muito bem esta refeição. Pronto, comemos o que está aqui a ver e depois o chouriço no pão e tal, pronto. Para mim foi uma refeição ótima, gostei muito, bebemos chazinho e pronto. No dia seguinte, lá nos pusemos a caminho, então iríamos para Oseira. Eu devo dizer aqui que de Ceia a Oseira são só 10 km. Só que
no dia anterior, para ter feito logo até ao zero, era muito. Por outro lado, e também não era só ser muito, era que a Susana tinha a intenção de chegar ao Oseira cedo. Oseira é um mosteiro, ela já tinha algumas indicações sobre o espaço, sobre a aldeia, e ela queria muito ir ao mosteiro, poder ir à missa, podermos visitar o mosteiro. Pronto, aquilo tinha ali uma série de rituais que eles ali fazem, os monges, e que ela queria assistir. Daí, se nós fizéssemos num dia 30 km, já íamos chegar à noite, já não ia dar para nada disso. Então, ela tinha logo na ideia inicial que era depois de tentar fazer, neste dia, fazer uma etapa pequena para chegarmos ao Oseira cedo e então podermos fazer aquilo que ela pretendia. E assim foi, pronto. Nós saímos, entramos logo ali num cafezito que se chamava Vaticano, achei piada ao nome, e tinha lá uns retratos de uns papas e tal, mas eu para cá não tirei foto, mas foi o primeiro sítio onde nós parámos. Nós não tínhamos nada para o pequeno almoço nesse dia, então ali, logo nesse café, perguntei ao senhor se tinha pão e ele, pronto, deu-nos um bocado, vendeu-nos um pão e manteiga, mas pronto, foram 2 fatiazinhas de pão, não ficámos propriamente satisfeitas, andámos mais um bocado, vimos um café que tinha bom aspecto, até estavam lá 3 peregrinos também, e nós entramos e pronto, acabámos por ali sim, tomámos o pequeno almoço. Também mais uma vez, pão com manteiga e doce, mas pronto, como eu também já disse várias vezes, os cafés assim em Espanha não têm bolos, não tem. Eu bolos também, confesso que não é aquilo que eu como ao pequeno almoço, mas há os salgados, nós temos pronto, uma variedade enorme de coisas que de facto podemos comer aqui num café ao pequeno almoço, e lá não é o caso. Pronto, é pão com manteiga, tinha também um doce, e foi o que nós comemos, mas pronto, uma meia de leite e já saímos dali mais satisfeitas. O café era engraçado, tinha o marido da senhora aqui do café trabalhou a vida toda no vidro, então ele tinha o café tinha muitas coisas engraçadas feitas em vidro. E pronto, lá prosseguimos o nosso caminho. Neste dia estava a chover, inclusive parámos aqui num cafezinho para fugir, também para beber café, mas estava a chover imenso. Fizemos o caminho até ao Oseira sempre a chover, umas vezes assim uma chuva mais fraquinha, era mais fraca do que forte, mas sempre a chover. Tanto que eu neste dia acabei por... o poncho era uma coisa que me irritava um bocado, porque aquilo depois muitas vezes caía-me assim para a cara, e uma próxima vez, isto também fica uma dica, para quem pretenda levar o poncho, eu numa próxima vez que vá numa altura que seja suposto apanhar chuva, e que eu levo o poncho, vou levar um boné, porque o poncho a mim o que me acontecia era que ia-me para a cara a parte e eu não via nada, e então acho que um boné será ali uma boa opção, porque não deixa que aquilo caia, que aquela parte caia para a cara. E então neste eu optei, como tinha umas calças, as calças eram impermeáveis, o casaco também tinha aquela capa da mochila, e como a chuva não era muito intensa, porque quando não há nada, isto só não iria dar para me proteger da chuva, mas como não era assim uma chuva muito intensa, eu acabei por, na maior parte, não usei o poncho neste dia, usei só assim calças e, claro que os pés... Vocês já sabem a história das botas e pronto, os pés quando chovia muito estavam molhados, mas vantagem. Estes ténis eram de verão, então o que acontecia era que quando eu molhava um bocadinho os pés, também rapidamente secava. Bastava que passasse um bocado sem chuva e eles secavam. E só houve um dia que eu cheguei realmente com os pés molhados, mas os ténis também no dia a seguir estavam sequinhos, porque são uns ténis muito levezinhos, muito fáceis de secar. Os albergues onde eu tive tinham sempre aquecimento, pronto, nunca foi, acabou por não ser assim tão grave o facto de ter não é, perdido as botas, de certa forma, perdias, não é?
Pronto, então lá prosseguimos, como vê o tempo sempre assim, aqui estava aquela chuva miudinha, sempre a chover, até que chegamos ao Mosteiro da Oseira. O Mosteiro da Oseira é realmente muito bonito e pronto, mas nós chegámos ali ao mosteiro, sabíamos que o albergue era logo ali pertinho e fomos até o albergue, que é isto que está aqui a ver-se. Acontece que o albergue tinha lá um papel a dizer: lamentamos, por motivos de força maior, o albergue está encerrado. E quando vimos aquilo, então o que é que nós vamos fazer? Porque a etapa seguinte, o sítio seguinte onde nós teríamos que ir era a 31 km. E nós chegámos aqui a esta zona, aqui a Oseira, era ao meio-dia e tal. Quer dizer, nós não íamos ao meio-dia e tal começar a fazer 31 km. Além disso, a Susana tinha mesmo muita vontade de ali ficar, que pronto, pelos motivos que eu já disse. Pronto, mas dirigimos-nos ao mosteiro, aquilo é uma aldeia, aquilo tem um mosteiro e pouco mais, a ver se encontrávamos alguém que nos desse alguma esperança de que aquilo pudesse abrir e tal. Então houve um senhor que lá estava, que pronto, foi muito simpático e disse: eu vou ali, eu ligo ao hospitaleiro e vou ver o que é que se passa. E assim foi, ele ligou, o hospitaleiro disse que ia abrir à 1, porque era a hora de abrir, que não nos preocupássemos. E depois é que percebemos que o papel que estava lá era do dia anterior. No dia anterior é que ele teve uma situação que não teve peregrinos e como também tinha uma situação para resolver, fechou mais cedo e pôs aquele papel a dizer que estava fechado. Pronto. Bem, moral da história, então dirigimos-nos novamente ao albergue e estas fotos são tiradas enquanto nós estávamos à espera do rapaz, pronto, que ele depois em vez de ele não estava ali à 1, demorou assim um bocadinho, mas também nada de especial. O albergue, devo dizer que é espetacular, acho que foi o melhor albergue onde estive, porque é novo, cheirava a novo, cheirava muito bem, muito limpo, impecável. Pronto, também percebi que tem poucos peregrinos porque Oseira não é o caminho, mas é um caminho alternativo e como é mais longe que o outro, normalmente muito poucas pessoas vão por Oseira. Mas o albergue é, como digo, é muito bom, vale a pena. Mas o que aconteceu foi que, quando entretanto o rapaz chegou, ele sugeriu-nos, nós entramos, a porta estava aberta e ele ainda não tinha chegado, entretanto, porque nós a primeira vez que fomos lá, vimos o papel e voltámos para trás, nem sequer tentámos abrir. Depois percebemos, pronto, porque disseram já podem ir entrando e ele já vem, pronto, e foi assim o que nós fizemos foi isso. Fomos entrando, fomos pondo as nossas coisas, vimos a camarata e metemos as nossas coisas na camarata. Acontece que depois ele veio e fez-nos o check-in e perguntou-nos se nós queríamos ficar num quarto que eles tinham, que o quarto é um quarto para deficientes, pronto, há sempre agora nos albergues quartos pronto, com melhores acessos para os deficientes. Só que é o que ele diz, era muito raro alguém ficar ali, eles já tinham poucos peregrinos e deficientes ainda menos, então perguntou-nos se nós quiséssemos para ficarmos naquele quarto, correndo sempre o risco de aparecer alguém deficiente e nós temos que mudar, era o risco que nós corríamos, mas que ele diz que a probabilidade era tão baixa que valia a pena ficarmos ali, ficámos as duas num quartinho. Nós na altura, quando fizemos o check-in, ainda não havia mais ninguém, éramos só nós as duas no albergue. E pronto, eles são só duas, ficam ali, ficam no quartinho e ficam muito bem. Pronto, e o quarto era este. Entretanto, o que nós fizemos, entretanto fomos comer, nós estávamos com fome e pronto, tínhamos comprado umas coisinhas no tal supermercado, mas ainda antes, o que nós fizemos, ainda antes do almoço, foi tomámos banho e pusemos logo a roupa a lavar. Porque tinha máquina, como eu disse, e nós precisávamos lavar tudo. Então, o que eu fiz foi, fiquei só com umas calças que estavam limpas e vesti o casaco por cima, nem t-shirt tinha. Porque eu queria mesmo aproveitar para lavar tudo, lavei o gorro, lavei as fitas, pronto, tudo.
E assim foi. Aqui o sistema era igual, 3 euros para lavar, 2 euros para secar. Enquanto estávamos a almoçar, praticamente a roupa lavou, depois de pôr a secar, e pronto, quando entretanto, já depois do almoço, fomos fazer a visita, que era às 3h30, já levávamos a roupa toda lavada, já estava tudo, essa parte toda despachada, e assim fomos fazer a visita ao mosteiro. Mas pronto, antes ainda estivemos ali um bocadinho a descansar. Depois então fomos à loja que eu vos referi. Nessa loja eu comprei um chocolate, comprei um pinozinho para o frigorífico, achei bonito, é feito lá pelos monges. E comprámos os ingressos para entrar, eram 3 euros cada ingresso. E pronto, e depois fomos então fazer a visita. O mosteiro é muito bonito, de facto, é uma coisa muito antiga, muito... pronto, acho que é digna, quem for por Oseira, acho que sim, que é digno de se ver, é bonito. E pronto, entretanto, nessa visita também, entretanto já tinha chegado outro peregrino, que era o Jimmy, irlandês, e também fez a visita connosco, e também estava um casal luso-espanhol, digamos assim, que ele era português, ela era espanhola, mas estavam ali de visita, não eram peregrinos, foram simplesmente conhecer o mosteiro. Entretanto, depois da visita, o que é que vamos jantar? Pronto, aqui eu ainda não cheguei, não falei desta parte, mas é importante, que é o seguinte: Oseira. O albergue é espetacular, como eu acabei de dizer. Limpo, quente, com máquina de lavar e secar, as camas é tudo novo, portanto impecável. Mas não tem nada para cozinhar, louças, isso não tem, mas também não iria adiantar nada, porque aquilo é uma aldeia muito pequena e que não tem absolutamente nada para comprar. Não há um mini mercado, não há absolutamente nada. Então, pronto, perguntámos lá ao hospitaleiro e ele disse-nos que havia ali um restaurantezinho. E era ou aquilo ou nada, portanto, lá fomos ao restaurante, nós fomos, no entretanto, pronto, houve também lá no mosteiro, depois da visita, havia também uns laudos, umas coisas que a Susana foi assistir, e entretanto, fomos então jantar. Nós, entretanto, tinham chegado mais 2 peregrinos, um deles era o Tana, que era espanhol, e depois acabou por ir jantar connosco. Fomos os 3 a este restaurante. O restaurante, devo dizer que é bom, não é barato, mas a qualidade é boa. Mas nós o que fizemos foi comemos tortilha de bacalhau. Não é aquela tortilha tradicional com a batata, nada disso, era só tinha bacalhau, mas estava ótima. Nós pagámos 12 euros cada um. Comemos a tortilha e depois comemos uma sobremesa, uma bebida, pronto. Eu gostei, mas pronto, ali é mesmo isso, como digo, a qualidade é boa, não é propriamente barato, mas pronto, tendo em conta que a pessoa também fica ali no mosteiro fica no albergue, também não paga muito albergue, e também um dia ou outro pagar um bocadinho mais, mas nem foi o nosso caso. Nós acabámos por não pagar muito, porque também dividimos a tortilha, ele fez logo a tortilha para 3, e como também bebemos uma bebida cada um, a tortilha e depois a sobremesa mesmo foi também para dividir, porque na altura ninguém queria, mas depois vimos lá as sobremesas estão bonitas e tal, pronto, mandámos vir e de facto a sobremesa estava espetacular. Mas pronto, fica a dica que em Oseira o restaurante é este. Se o restaurante fechar, não sei, eu penso que ele não fechava dia nenhum, mas há esse risco, pronto. É porque ali não há nada para comprar, ou a pessoa leva. Há uma possibilidade, tenho que dizer isto, que é o próprio mosteiro também tem alojamento.
penso que ouvi que eram 45 euros, mas não era nada de outro mundo, eram 45 euros e incluía, penso que incluía o jantar e o pequeno almoço, portanto também pronto, é sempre uma possibilidade. No caso da... eu penso também, pronto, haverá isto também, porque no caso do restaurante estar fechado, se uma pessoa ali não tem mesmo qualquer forma de comer outra coisa qualquer, mas penso que havia essa possibilidade. Pronto, mas nós optámos assim e correu bem. Pronto, relativamente a Oseira, quem pronto, tem interesse em vir aqui, acho que vale a pena. O outro caminho é um bocadinho mais perto, mas pronto, no nosso caso, como a Susana, mais especificamente queria conhecer aqui, viemos e foi bom. Eu gostei bastante, tanto do albergue como... Aquilo é uma aldeia pequenina, mas realmente é bonito e o mosteiro é muito bonito, muito bonito. No dia seguinte, já vou contar noutro vídeo, mas de manhã, às 7 da manhã havia missa e a Susana foi à missa às 7h30, assim é que é. 7h15, mas para ser mais precisa, às 7h15 começava a missa e ela ainda foi à missa de manhã, mas eu depois contar-vos-ei no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida relativamente a este vídeo, estas duas etapas, digamos assim, ponham nos comentários que eu respondo. Gostava só de dizer aqui que eu penso que ainda não referi esta questão. Os albergues. O ano passado, quando eu fui fazer o caminho central, os albergues eram 7 euros em Espanha. E eu desta vez também só fiquei em albergues em Espanha, como vos contei, em Portugal não fiquei em nenhum albergue. Mas neste momento os albergues em Espanha custam 8 euros, os municipais. Paguei sempre 8 euros, exceto na última etapa, porque fiquei noutro tipo de albergue. E pronto, é isso. Já disse, eu também não tinha referido, já agora refiro, já que estou a falar em preços, em Vilar de Barrio, quando eu contei a história de irmos lá àquele restaurante, que era a senhora velhota que tinha, é Carminho, o nome dela é Carminho, nós nesse dia pagámos 10 euros cada uma, também não foi caro, mas pronto, fica a nota. Esse jantar foi 10 euros, o jantar aqui em Oseira foi 12, e os albergues foram todos 8 euros. E pronto, se tiverem mais alguma dúvida digam que eu respondo. E até ao próximo vídeo.